Que, meu Deus e meu Pai, o céu agora possa se abrir. Xebecão, todo blafada, suricar. Estenda suas mãos para o céu. Que o céu agora possa se abrir. Para, meu Deus e meu Pai, fluir a tua glória. Que os céus possam se abrir, meu Deus e meu Pai, neste momento. Que se rompa agora os céus de bronze. Que se quebre agora a terra de ferro. Para que o Senhor o encontre liberdade em nosso meio, em cada coração nesta noite. Que se rompa os céus. Que se rompa os céus. Porque nós sabemos que o Senhor já está aqui. Deus já está neste lugar. Deus já está aqui. Talvez você possa não ter visto com a tua visão espiritual. Talvez você possa não ter ouvido com o seu ouvido espiritual. Talvez você possa até não ter sentido. Mas nós não vivemos pelo aquilo que ouvimos. Nós não vivemos pelo aquilo que sentimos. Nós não vivemos pelo aquilo que vemos. Nós vivemos pelo aquilo que nós cremos. E a palavra diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em o meu nome, no meio deles eu estaria. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. E se você quer essa verdade, vamos declarar essa verdade. Deus está aqui. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Todos cantando, todos. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo de olhos teus. Declara essa verdade. Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como aqui eu respiro. Tão certo como amanhã que se levanta. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Tão certo como eu te falo. Aplauda ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele vem para ser adorado. Ele vem para ser adorado. Ele vem para ser aplaudido. Ele vem para ser louvado. Então faça aquilo que ele vem buscar de você. Ele vem buscar a tua adoração. Ele vem buscar o teu louvor. Ele vem buscar o teu melhor. Deus está aqui. Deus está aqui. Ele está aqui. Aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor Jesus, amados. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Sei que nós já estamos abençoados nessa oração do Senhor, mas eu queria que você ainda saísse do seu lugar nessa noite e profetizasse na vida do seu irmão uma palavra de Deus. Em nome de Jesus, seja bênção do Senhor agora, nessa hora, para profetizar na vida do seu irmão. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aleluia. Ele é tão bom que eu estou aqui, que você está aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E bom que a igreja toda pode dar um abraço ao outro. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hoje tem fogo aqui, Nessa noite, para os seus filhos, as suas mãos. Em nome de Jesus, aleluia. A palavra diz em Romanos, capítulo 8, aleluia, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas que acontecem ao nosso redor? Que diremos, pois, as circunstâncias que chegam à nossa vida? Que diremos, pois, aos acontecimentos desse mundo? Mas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem as condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém?
Ele intercede por nós. Eu sei que você saiu da sua casa com a intenção do seu coração de vir adorar esse Deus maravilhoso, que morreu por nós, que morreu por mim, que morreu por você. Então, de todo o seu coração, você vem agora se deliciar na presença do Senhor. Você vem agora entregar o seu coração, entregar a sua mente, o seu corpo agora para celebrar, adorar esse Deus. Em nome de Jesus, amém? Aleluia! Vamos louvar a Ele. Obrigada, Jesus. Tu és santo. Aleluia! Deus. Na presença dos homens, na presença dos anjos, eu te louvarei, te louvarei. Mesmo quando em guerra, você levando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Toda a terra, todo som se ouvirá. Alegria, força pra continuar. Senhor Jesus. Tem momentos na nossa vida que às vezes você não vai poder, você não vai orar, às vezes você vai ter oração, vai ser uma estratégia de guerra que o Senhor vai te dar. Tem que você vai mandar você marchar, você vai louvar, Deus vai abrir os céus a seu favor.
aquilo que poderia acontecer. Mas diante daquela prisão, daquela circunstância que acontecia na vida dele naquele momento, ele falou: o quê? Eu tenho só que adorar esse Deus. Aleluia. E ele começou a adorar o Senhor Jesus. E as cadeias se romperam. Mas Deus, quando Ele passa num lugar, irmão, Deus está ouvindo aqui certa pessoa numa individualidade, mas quando Ele chega aqui para atender essa pessoa assim, com amor, Ele já sai todo mundo recebendo. Pá, 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 pá. E naquele momento que Paulo e Silas adoraram o nome do Senhor, gente, esse é Jesus. Sabe o que aconteceu? Todas as cadeias se romperam. Oh, e não foi por rebeldia, foi pelo poder do Senhor. E não foi por invasão ou por um jeitinho, mas foi pelo poder da adoração. Eu sei que tem certas vezes na nossa vida que tudo parece assim, ó, nem sei o que eu faço. Sei não. Querido, se você não sabe, irmão, louve o Senhor. Se você não sabe o que fazer diante das circunstâncias que está acontecendo na nossa vida, louve Ele, então. Adore esse Deus. Ele vai tirar estratégias de guerra. Adore esse Deus que você vai ver as cadeias se rompendo. Adore esse Deus que você vai ver circunstâncias se desfazendo. Adore esse Deus que você vai ver o mar se acalmando. Oh Deus, oh Deus, oh Deus. É esse Deus que nós vamos adorar, irmão. E quando a gente escuta falar, adore, tem uma canção que fala, então louve. Tá chorando, louve. Simplesmente louve, mas é verdade. É verdade. Tem horas que a gente só quer chorar. Mas comece a louvar. Comece a louvar em nome de Jesus. Aleluia. Deus de fogo, Deus de fogo, que abriu o mar vermelho. Deus de fogo, que não deixa ninguém tocar no fio do seu cabelo. Deus de fogo, que te chama pelo nome. Eu nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear.
E Jesus vem despertar o nosso coração. E o inferno é pego de surpresa para esse momento aqui. Ele não estava esperando. É isso. Não vou dizer que é batisleia para não ficar. Mas o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ah, pastor, porque nós fizemos acontecemos? Não, porque ele habita dentro de você. Onde você estiver, o Espírito Santo de Deus está. Você vai entender. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estaria. Significa que quando você está sozinho em um lugar, seja no seu quarto, seja no trabalho, seja no ônibus, aonde você estiver, vocês já são 2. Você e o Espírito Santo que habita dentro de você. É por isso que a sua oração pode acontecer seus efeitos. É por isso que a sua oração é respondida. É por isso que a sua oração é respondida, porque tudo que ligares nessa terra será ligado nos céus. E quando você ora, você já vai estar ligando com o Espírito Santo. Você já é um provocador, um invocador da presença de Deus. E eu gostei desses corinhos de fogo. Vou começar a fazer disso um hábito aqui. Glória a Deus. Tem que, né? Meu pé está na raiz lá do. Esse corinho de fogo hoje aqui foi. Amém, igreja? Amém. Pode se sentar, mas acenda o olho que eu quero ser. Aliás, não, ainda de pé, por favor. 2 varões altos aqui, ó. Um à minha esquerda, outro à minha frente, aqui, ó. Varão alto aqui, ó. 2 varões altos aqui, segundo de cada lado aqui para mim. Isso não é homem, isso é um pau de selfie. Nós vamos clamar pela nossa nação. Nós vamos orar pelo nosso país. Nós estamos vivendo um ano de eleição, um ano de uma bagunça política. Mas bagunça é necessária. Ninguém arruma guarda-roupa sem tirar tudo para fora. O que está acontecendo na nossa nação é fruto de oração. É fruto de um povo que se chama pelo meu nome, que está se humilhando, está clamando, e Deus está começando a atender. Quero chamar aqui a nossa líder do Ministério de Intercessão. Ela vai estar nos conduzindo nessa oração. Nós vamos estar orando. Você vai estender suas mãos para cá. Nós vamos aprender nessa noite algo a respeito de milagre. Nós vamos entender que às vezes a gente ora de manhã e bagunça à tarde. Nós vamos orar agora. Estenda suas mãos para cá. Diga comigo: Brasil. Brasil. Eu te amo. Eu te amo. Brasil. Brasil. Tu és a minha terra. Tu és a minha terra. Demônio nenhum vai pisar aonde a planta dos meus pés estão pisadas. Pai, no nome de Jesus, esses dias onde nós temos vivido, Senhor, dias de tanta confusão, dias de briga, dias de divisão, dias onde até a tua igreja, Deus, tem se levantado, Deus, com um coração tão rancoroso, com um coração tão duro, com dedo em riste para julgar, com dedo em riste para condenar, para criticar. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa nação, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Pai, o Senhor que é o justo juiz, ó Deus, não deixa nada encoberto. Julga mesmo, ó Deus, tira mesmo tudo aquilo que está sujo, tudo aquilo que está impedindo do Brasil crescer, tudo aquilo que tem impedido da glória do Senhor se manifestar neste país. Arranca em nome de Jesus. Pai, tira todo o principado, ó Deus, todo o principado, toda a potestade, ó Deus, todo demônio de corrupção, toda raiz de corrupção, ó Deus, só o Senhor tem o poder de arrancar em nome de Jesus. A tua igreja tem se levantado, a tua igreja tem clamado, a tua igreja tem buscado a tua face, ó Deus, trazendo a existência, ó Deus, a justiça do Senhor, a glória do Senhor sobre o nosso país. Então nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, dê uma palavra de ordem a favor do Brasil. Nós queremos ver o Brasil crescendo, nós queremos ver o Brasil vitorioso, o Brasil desenvolvendo, nós queremos emprego, nós queremos saúde.
pouco tempo, o nome do Senhor sendo glorificado nos 4 cantos deste país. Nós pedimos, ó Deus, lava o Brasil com teu sangue, limpa o país de toda corrupção, e isso tudo é para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Aplauda o Senhor para a nossa nação. A nossa nação é do Senhor. O nosso Brasil é de Jesus. O nosso Brasil é do Senhor. A nossa nação é santa. O Brasil é do Senhor. 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 Profetiza. O Brasil é do Senhor. O Brasil é quem é. O Senhor Jesus. Aleluia. Um testemunho para dar de cura. Que Deus cura. Paz, Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero falar para vocês que eu sou muito agradecida ao Espírito Santo de ter tocado no coração do pastor Márcio para ele fazer as igrejas nos bairros, porque essa igreja aqui, na minha vida, estou falando de mim, já aconteceu 3 milagres verdadeiros, 3. O primeiro foi um caroço que tinha no meu pé, enorme, e o Senhor usou o Edmar para orar, e na hora queimou, esquentou muito. Eu fui ao médico, o médico falou que não era nada grave, antes do Edmar orar, que não era nada grave e que não precisava de eu me preocupar, que não ia sair, mas também não tinha problema. Mas que se eu quisesse, por causa de uma estética, poderia fazer uma cirurgia. Falei, não, então deixa. Aí vim, conversei, o Edmar fez a oração com os outros irmãos, queimou muito na hora, não tenho caroço, isso já faz muito tempo, não tem nada no meu pé. O segundo milagre acontecido aqui nessa igreja, com os meus irmãos me ajudando em oração, foi o emprego do meu filho, que eu quase fui à loucura com meu filho desempregado, e só no computador, na televisão, pedindo, orando. Agora, dia 10 de junho, vai fazer 1 ano que o meu filho está empregado. Eu considero isso 2 milagres. O terceiro milagre é que um dia eu estava aqui na igreja e veio o diácono de Lagoinha, que acho que eu já tinha visto esse diácono lá na igreja. E ele pregou nos ensinando o poder que nós temos no nome de Jesus. E depois ele falou que quem quisesse um pedido especial, que viesse à frente. Eu acho que eu fui a segunda pessoa a chegar perto dele. E ele falou assim, o que é que você quer, minha irmã? Eu falei assim, eu quero a cura da asma. Porque em 2014, eu estava tossindo, mas tossindo, tomava omeprazol, o médico falando que era problema de gastrite, tomando e tossindo e chiando. E fui ao médico e fiz a espirometria, o médico falou que deu negativo. Eu até escrevi aqui, assim, ó, negativo, tá aqui. Aí, como eu continuei, eu mudei de médica, mudei de pneumologista. Quando ela pegou o exame, ela falou, você está com asma. E eu até coloquei aqui positivo, você está com asma em 2014. E começou a me passar os remédios, e aquele remédio que o governo dá, né, de aspirar. E eu tomando o remédio. Aí o dia que eu vim aqui, que o diácono falou, fez a oração e falou que eu me considerasse curada, eu falei, bom, agora eu tenho que fazer o exame de novo para eu dar o testemunho, né? Porque, igual na época de Jesus, que ele fazia os milagres e gostava que as pessoas agradecessem, né? Então, aí eu fui fazer o exame. E a moça foi muito bruta comigo, eu não consegui, que é um exame horrível de soprar, todo jeito que eu soprava falava que estava errado. Aí eu saí lá da pulmonar assim chateada e vim andando pela rua, aí ela falou assim, conversa com sua médica para ver o que é que vai fazer. Vim andando, pensei, não, vou voltar lá. Voltei lá e perguntei à moça se aquela moça que fez o exame em mim no período da tarde, de manhã era ela também. Aí a moça falou assim, não, que era outra. Aí eu falei, então você poderia fazer o favor de marcar para mim com outra. Aí eu fui, uma doçura a moça, uma doçura, coisa mesmo de Deus. Consegui fazer o exame. Quando eu levei para a médica, ela olhou o exame assim, está aqui o de 2014 e aqui o de 2018. Ela olhou o exame,
falou comigo assim: Ana, está aqui na mão do pastor. Ela falou comigo assim: Ana, chega em casa. E eu tinha falado para ela antes: ô doutora Andréia, eu queria fazer o exame de novo, porque foi um diácono lá na igreja que tem o dom de cura, e eu pedi para ser curada, então eu queria fazer o exame de novo. Aí ela falou assim: então vamos fazer, Ana. Falei assim: embora seja um exame, fiz. Quando eu levei para ela, ela leu, ela ficou até em pé e falou assim: Ana, eu fico muito feliz com Jesus, com todos vocês. Ela falou assim: Ana, chega em casa, joga todos os remédios fora, você está curada da asma. Não, se isso é porque Jesus curou, pode ser melhor, hein? Pode ser com glória a Deus, pode ser com aleluia. Nós servimos um Deus que cura, querido. Um Deus de milagres, amém? E por falar em milagres, abre comigo, por favor, sua Bíblia, no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Marcos, capítulo de número 10. Nós vamos ler do versículo 46 ao versículo 52. Marcos, capítulo 10, versículo 46, amém? Esse diácono é meu sogro, senhor Joselito, pai dessa mulher linda que louvou o Senhor aqui. Você não precisa concordar comigo, mas a mais bonita da igreja. Eu já vi muito pastor usando isso como jargão, no meu caso é verdade, glória a Deus por isso. Né, que você vê que quando o pastor fala isso, você olha assim, isso é um jargão, né? Tem algo paradoxal naquela afirmação, né? Mas aqui é uma verdade. Marcos 10:46 diz assim: e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a aclamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te o quê? Não curou não? A tua fé o quê? E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Amém? Curve sua cabeça, olhe comigo assim: Senhor Jesus, que nesta noite a tua palavra seja revelação para os meus ouvidos, alimento para o meu espírito, edificação para a minha alma, que eu possa aprender a viver os milagres do Senhor na minha vida. Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Glória a Deus. Quem quer um milagre aqui de Deus, não glória a Deus? Quem precisa de um milagre aqui de Deus? Eu vou permanecer com a minha mão levantada, que eu preciso é muito milagre de Deus na minha vida. A minha jornada é grande, a caminhada é grande, né? E até a gente chegar do outro lado da Canaã, tem que cruzar o Rio Jordão. Nessa manhã nessa noite, costume do culto Verbo Vivo, que por sinal hoje foi uma bênção lá. Pastor Samuel esteve lá e eu confesso que eu me senti tão amado com a declaração do pastor Samuel no início da palavra, né? Ele agradeceu a Deus pela minha vida ali. Eu fiquei, meu Deus, fiquei tão feliz. Confesso que eu fiquei muito feliz com as suas palavras ali, viu? Fiquei muito feliz mesmo. Meu coração encheu de alegria por ouvir aquilo que o Senhor falou a meu respeito ali. Toda a honra e glória do Senhor. Mas a gente gosta né? A gente gosta disso. Jesus estava vindo da Galileia para a Judéia. Jesus ele fez um caminho mais ou menos parecido com o caminho de Josué. Quando Josué ele sai do deserto, ele atravessa o Rio Jordão e ele vai até Jericó.
Jesus ele fez da mesma forma. Jesus ele estava entrando em Jericó. Jesus ele cruza o Rio Jordão, ele passa pela Cesareia de Filipe, ele vem da Galileia e ele vai para a Judéia, ele chega em Jericó, e a Bíblia diz em Marcos 10 que ele chega ali naquele lugar, ele abençoa as crianças. Depois que ele abençoa as crianças, ele encontra aquele jovem rico que todos conhecem a história, e de repente ele encontra Bartimeu. Mas ele não encontra Bartimeu quando ele estava entrando em Jericó, ele encontra Bartimeu quando ele estava saindo de Jericó, antes da entrada triunfal dele em Jerusalém. Foi um percurso que ele chegou em Jericó e saiu de Jericó muito rapidamente. Parece que não houve muita coisa ali em Jericó. Mas eu quero relembrar os irmãos que assim como Jesus entrou em Jericó, há 2000 anos antes, Josué cruzou o Rio Jordão para também entrar em Jericó. Quando Josué entrou em Jericó, Josué ele estava esperando o milagre de Deus, Josué estava esperando algo da parte de Deus, Josué estava esperando Deus fazer algo naquele lugar, porque ele sabia que Jericó não poderia ser derrubada apenas com armamento bélico. Jericó era uma cidade grandiosa, Jericó era uma das maiores cidades da nação de Canaã. E quando ele cruza Jericó, Deus dá para ele uma direção. Deus fala para ele: olha, você não vai derrubar com armamento bélico, você não vai derrubar com flecha, você não vai derrubar com lança, você não vai derrubar de maneira alguma. Você vai organizar os levitas e você vai começar a dar voltas em torno daquela muralha. Vão ser vários dias dando volta em torno daquela muralha, mas no último dia você vai dar 7 voltas e você vai começar a glorificar o Senhor, você vai começar a dar glória a Deus e as muralhas vão ruir. Eu quero dizer para você, se Jericó está inalcançável para você, se as muralhas ainda estão na sua frente, abra os lábios e começa a dar glória a Deus, que as muralhas vão ruir nessa noite, em nome de Jesus. Tá, para não perder o costume, dá uma provocada de leve no seu vizinho, diga para ele assim: dar glória a Deus aqui é de graça, tá? Eu estou dizendo para você que muralhas de Jericó não se rompem com estratégias, muralhas de Jericó não se rompem com armamento, muralha de Jericó não se rompe com a força do seu braço. Muralha de Jericó é quando você levanta a mão e fala: Jesus, eu te glorifico, Jesus, eu te adoro, Jesus, a honra é tua, Jesus, a glória é tua, Jesus, tu é a honra e a glória, porque cada glória que sobe, milagre desce a seu favor. Recebe em nome de Jesus. Mas 2000 anos depois, parece que nada acontece em Jericó. 2000 anos depois, Jesus ele cruza o Jordão, ele entra em Jericó, ele sai em Jericó. Olha o que o texto diz, Marcos 10:46, e foram para Jericó, ponto. Parece que não aconteceu muita coisa naquele lugar, não tem registros grandiosos de milagres naquele lugar. A Bíblia diz, foram para Jericó, ponto. Quando saíram de Jericó, aquela sensação daquela cidade pequena, seja bem-vindo de um lado e boa viagem do outro, parece que não tinha muita coisa em Jericó. Muita coisa não aconteceu em Jericó, assim como também não aconteceu em Cafarnaum. Porque às vezes a gente acha que alguém ser curado, às vezes a gente acha que um milagre acontecer num lugar significa a presença de Deus. Não, queridão, nem sempre um milagre implica na presença de Deus, nem sempre o Senhor te curar implica que você vai estar sendo salvo. Às vezes nós almejamos os milagres e esquecemos de almejar o dono dos milagres. Isso aconteceu em Cafarnaum. Mateus capítulo 11, versículo 23 a 24, o Senhor diz assim: tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma tivesse operado os milagres que em ti fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, verso 24 de Mateus 11, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. A pergunta é, por que não aconteceram milagres em Jericó? Por que Jesus entrou em Jericó e muita coisa não aconteceu naquele lugar? Por que aconteceram milagres em Cafarnaum, mas Cafarnaum não experimentou a salvação do Senhor? Aliás, por que os milagres não têm sido tão comuns nos nossos dias? Eu não disse que não acontecem, tivemos um aqui. Mas por que eles não têm sido tão comuns na nossa vida? Por que eles não aconteceram em Jericó? Por que eles não acontecem hoje? Bartimeu é o protagonista desse texto.
Aliás, Bartimeu nem é nome, porque a preposição bar significa filho de. Quando o Senhor fala assim, Simão Bar-Jonas, Ele está falando Simão, filho de Jonas. Quando Ele fala Bartimeu, Ele está dizendo filho de Timeu, ou seja, nem o nome dele era Bartimeu. A Bíblia nem revela o nome daquele que experimentou o milagre. A Bíblia nem revela a sua história. A Bíblia nem revela a sua biografia. A Bíblia nem eleva o nome desse homem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Por que a sombra de Pedro era instrumento de milagres naquela época e a nossa não é? Será que a nossa sombra é menos densa? Será que a nossa sombra, ela não tem poder? Por que uma vara na mão de Moisés, Rogério, faz um mar vermelho se abrir? Uma vara. Por que os levitas, ao pisarem no rio Jordão, ao atravessar em direção a Canaã, o rio simplesmente para? Por que uma mulher, simplesmente ao tocar na orla de Jesus, ela é curada? O cego Bartimeu vai nos ensinar nessa noite alguns princípios para vivermos os milagres de Deus na nossa vida. Morrer cego não fazia e não era parte do projeto da vida de Bartimeu. O fato é que às vezes nós esperamos os milagres vindo de uma manifestação sobrenatural. A gente espera um raio, a gente espera um trovão, a gente espera um profeta levantar a mão e falar, eis que te digo. E por falar em eis que te digo, o irmão aqui, ó, irmão de cavanhaque, do lado do menino de azul, Deus me mostrava na sua mão, enquanto nós estávamos aqui orando pelo Brasil, um pouco antes de subir na realidade, Deus mostrava na sua mão uma Bíblia toda de ouro, as páginas eram de ouro. Deus manda dizer para você que Ele vai te dar revelações na palavra de Deus, Ele vai te abrir o entendimento na palavra de Deus, porque você ama a palavra de Deus. Você é um homem que é apaixonado pelas Escrituras, e Deus manda dizer para você que Ele vai trazer, Ele vai saltar aos seus olhos coisas que ainda não foram reveladas para homem nenhum. Recebe em nome de Jesus. Mas às vezes a gente espera revelação de uma forma sobrenatural. Entretanto, o milagre está dependendo muito mais da nossa atitude em relação ao problema que vivemos do que da própria intervenção de Deus. Às vezes nós esperamos uma intervenção sobrenatural de Deus para que o milagre venha se materializar, para que o milagre venha acontecer, para que o milagre venha ser uma evidência diante de mim e de você, e Deus está esperando, eu estou esperando você fazer alguma coisa para que o milagre se materialize na sua vida. Eita glória! Bartimeu decide que vai viver um milagre em sua vida. Quem decide aqui hoje que vai viver um milagre na sua vida? Bartimeu decide que vai viver um milagre na sua vida. Mas quais são os requisitos ou os segredos que ele se utilizou para esse milagre se materializar? Vamos lá? Em primeiro lugar, preste atenção aos acontecimentos perto de você. Provoca seu vizinho e fala para ele assim, fique atento, tá? Quer Deus, tá? Vai lá, fique atento, tá? O tá é para ele não esquecer de ficar atento. Preste atenção aos acontecimentos perto de você. Bartimeu estava à beira do caminho de Jericó. Bartimeu não estava dentro de Jericó, que era uma cidade que não estava glorificando a Deus. Bartimeu olhou e falou assim, olha, eu não quero ficar dentro daquela cidade. Bartimeu poderia estar na praça central, Bartimeu poderia estar na porta da sinagoga, Bartimeu poderia estar na melhor rodovia, na melhor avenida, ele poderia estar centralizado, aonde as pessoas estavam, aonde as pessoas frequentavam, mas Bartimeu escolheu não estar dentro de Jericó. Por quê? Por que Bartimeu montou a tenda dele, montou a barraquinha dele à beira do caminho? Por que Bartimeu não foi para dentro da cidade? O problema é que nós queremos os milagres, mas não nos esforçamos para sair de situações que não louvam a Deus. A gente quer o milagre, a gente ama o milagre, a gente almeja o milagre, mas não quer sair de onde a coisa não está agradando a Deus.
Bartimeu, ele percebe, olha, para mim viver o milagre, eu sei que Jesus está chegando por aí, eu ouvi dizer que ele já cruzou o Jordão, eu ouvi dizer que ele vai chegar em Jericó, eu não vou estar em Jericó, porque lá não está glorificando a Deus, eu não quero fazer parte daquela placa, seja bem-vindo, boa viagem, eu vou ficar esperando a ele, aonde o nome dele é glorificado. Me lembro de Ló. Ló, ele saiu da terra de Ur dos Caldeus, juntamente com Abraão, para ir para a terra de Canaã, e houve uma divisa ali de patrimônio, e Ló foi morar na cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, ele começou a frequentar os lugares de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que ele frequentava as praças, a Bíblia diz que ele fazia parte das pessoas que gerenciavam aquele lugar. Mas quando o Senhor diz para Abraão, Abraão, olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fala assim, Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor não destrói? Não destruo. Tá, mas se tiver 40, não destruo. 30, não destruo. 20, não destruo. E aí vem a origem do Chaves, não se irrite. Mas se tiver 10, 5, não se irrite de eu perguntar só mais essa vez. E o Senhor disse, não vou destruir. Quando Abraão vira as costas, Deus autoriza os anjos a destruir Sodoma e Gomorra. Quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, eles entram na casa de Ló, Gênesis capítulo 19, versículo 15, eles entram na casa de Ló, se hospedam na casa de Ló, e fala para Ló, ao amanhecer, apertaram os anjos a Ló, dizendo, ou seja, apertaram a Ló, ô Ló, vamos embora, porque esse negócio vai ser destruído, vamos embora dessa cidade, vamos embora desse lugar, isso aqui não é lugar para você. E a Bíblia diz, ao amanhecer os anjos apertavam a Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Parece que Ló estava gostando de Sodoma e Gomorra. Detalhe, Ló rejeitava os pecados, porque ele era justo, e o próprio Senhor disse que não destruiria se tivesse um justo. Mas ele estava onde não glorificava a Deus, por isso que as coisas não aconteciam na vida de Ló, por isso que as filhas de Ló não casaram, por isso que Ló não prosperou em Sodoma e Gomorra. E é tão interessante que o verso 26 diz assim, 19, 16, diz assim, não, 16. O verso 16 diz assim, ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, o tiraram e o puseram fora da cidade. Foi tão interessante que para Ló ter que sair da cidade, o Senhor teve que pegar Ló e falar assim, meu filho, sai desse lugar, sai dessa cidade, faz força para ficar. Ló, não, mas Senhor, mas eu tenho negócio aqui, sai dessa cidade. Da próxima vez chama um homem, pode aplaudir. Ela, não. Mas ela não virou estátua de sol, né? Parece que Ló não queria sair daquele lugar. Parece que Ló era um homem justo, mas ele queria ficar naquele lugar. Eu não posso sair daqui, eu não posso sair desse emprego, eu não posso sair dessa sala, eu não posso sair dessa cultura, eu não posso sair dessas práticas que eu estou, porque senão... Quem está me entendendo aqui? Significa dizer que se a igreja não vigiar, ela se torna Ló em Sodoma, reconhece o pecado, tem nojo do pecado, geme por causa do pecado, mas não quer sair do meio do pecado. O problema não é o pecado e a iniquidade lá fora, o problema é o pecado e a iniquidade dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. O problema é quando você está com o controle remoto da televisão na sua mão. O problema é quando você está no computador. O problema é quando você está no seu smartphone, tablet, só nome bonito, celular. O problema é que a gente está vivendo no meio de uma situação, a gente sabe que aquilo não louva a Deus, mas a gente quer ficar no meio daquilo. Ló não vivia os pecados em Sodoma, mas ele não queria sair de lá. Eu não estou dizendo que você peca, mas às vezes você pode estar numa situação que Deus está dizendo, ei filhão, sai daí,
para que eu possa operar o milagre na sua vida. Sai dessa situação, sai dessa cultura. Isso é cultura. Não, porque tem igreja que é assim, ó, Jesus. Seja bem-vindo, Jesus. Aqui nós funcionamos assim, passa o estatuto da igreja para Jesus. Serve para o Senhor? Ah não, se não serve, então procura outra igreja. Eu já conheci ministérios que eu fui pregar no ministério, ministérios nossos, que eu fui pregar no ministério e não deixaram pregar nunca mais. Disseram para mim, não, mas você está indo de encontro à cultura desse ministério, você está assim. Ou eu estou nessa cultura, ou eu não prego a palavra de Deus, ou é Bíblia, querido, ou não tem estatuto. Nunca mais deixaram eu pregar lá no ministério, né, amor? Não, pastor Cássio, não. Pedro afirma isso em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 8. Ele diz que Ló tinha nojo dos pecados de Sodoma. Bartimeu era cego, mas estava atento aos acontecimentos na sua volta. O problema é que na maioria dos casos, o problema toma tanto o nosso foco que a gente não consegue fazer mais nada. A gente vive o problema, abraça o problema, namora o problema, encaixota o problema, leva o problema para a cama, tira o problema da cama, o problema está na mesa de jantar, o problema está no trabalho, o problema está no trânsito, o problema está no outro. A gente não gosta de problema. Quem gosta de problema aqui? Mas por que você não larga dele? Quem gosta de problema aqui? Ninguém gosta de problema. Mas a gente não larga ele, né? A gente não gosta de problema, mas o problema anda aqui de braço dado. Muita gente ora, jejua, faz campanha, Deus abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre a porta, Deus abre a porta. Aí Deus está abrindo a porta, o irmão não está atento. Deus está mostrando para o irmão, olha, o caminho é esse aqui, trilha por esse caminho, mas a gente está tão obstinado, me fugiu a palavra, para que a porta tem que ser do meu jeito, que eu não vejo Deus abrindo a outra porta. A porta tem que ser do meu jeito, tem que ser a minha maneira, tem que ser da forma que eu quero. Sabe por que às vezes a gente não percebe isso? Porque a gente não está atento. E só pode estar atento aquele que investe em intimidade com Jeová. Só está atento às direções de Deus aquele que envolve em intimidade com Jeová. E intimidade não é vir aqui domingo, não. Isso aqui é sala de estar. Intimidade é no quarto, Mateus 6,6, o quarto de oração. Intimidade é jejum, intimidade é oração, intimidade... Nós já não ensinamos isso mais aos nossos filhos. Pastora Magda estava me contando certa feita que a avó dela acordava domingo de manhã, ela já ia para o café da manhã, menino. A avó dela falava para ela, hoje é dia de jejum. Pastora Magda, hoje é dia de jejum. Aprendeu desde criança. Nós temos ensinado isso aos nossos filhos. Hoje é dia de consagrar ao Senhor. Hoje é dia de jejum. Ah, mas eu estou forçando meu filho. Não, você está ensinando o caminho do qual ele deve andar, para que quando ele crescer não se desvie dele. O problema é que nós planejamos a porta que Deus vai abrir, e aí Deus abre uma porta diferente e a gente não entra. Provoca seu vizinho, fique atento às portas. Segundo lugar, primeiro, preste atenção aos acontecimentos perto de você, fique atento. Às vezes Deus está querendo te tirar daquele lugar, viu? Às vezes Deus está querendo te tirar daquele relacionamento, Deus está querendo te tirar daquele negócio, daquela empresa, daquela sociedade. Deus está querendo te tirar daquela casa, daqueles amigos, daquelas amigas. Deus está querendo te tirar daquele meio. Sai de Jericó, vai para a estrada. Quem está me entendendo aqui? Diz que está me entendendo. Segundo lugar, se concentre naquilo que funciona. Bartimeu era, mas ouvia. Se concentra naquilo que funciona. Bartimeu era cego, mas ouvia. Comece a celebrar aquilo que está funcionando na sua vida. A maioria de nós lamenta pelo que não funciona, mas esquece das coisas que estão dando certo. Não valorizamos as coisas que estão dando certo, só reclamamos pelas coisas erradas. Pastor Zé Maria pregou aqui numa quarta-feira. Ele tem um testemunho muito interessante.
foi a turma do Águias de Cristo lá para a Espera Feliz. Foi aquele comboio de motociclista. E chegou em Espera Feliz, eles foram para o hotel. Chegou no hotel, não tinha mais vaga para o pastor José Maria e para um outro irmão que estava com ele. Mas esse outro irmão ficou chateado, ficou revoltado. Ele disse assim: mas não é possível, só tem vaga para o presidente, só tem vaga para aqueles que são importantes nesse ministério, só tem vaga para isso. Pastor José Maria olhou para ele e falou assim: para de murmurar na minha frente. Se Deus não nos deixou ficar aqui, é porque Ele tem propósito nesse negócio. Vamos valorizar o que está dando certo. Nós chegamos até aqui de viagem, nada de mal nos aconteceu, nenhum acidente, nada. Comece a glorificar a Deus. Foram para uma cidade pertinho, 10 quilômetros depois. A cidade chama Caianas. Chegou lá na cidade, encontraram hotel, dormiram a noite toda. O sono do justo. Quando acordaram de manhã, estão tomando café, apareceu o comboio de motociclista lá em Caiana. Com as motos chegando, o barulho bonito. Tem motociclista aqui, glória a Deus. Aí quando chegaram lá com aqueles barulhos de moto, pastor Zé Maria, o que aconteceu? Pastor Zé Maria, aniversário de Espera Feliz. O prefeito contratou um trio elétrico. E o trio elétrico está na rua do hotel, debaixo da janela. Foi música a noite inteira. E vai ter mais 3 dias de música. Nós precisamos ficar aqui em Caiana, não dá para ficar lá em Espera Feliz. Não dormimos, estamos em claro. Comece a valorizar o que está dando certo. Glorifique o Senhor. Bartimeu se concentrou na visão. Os milagres chegarão na sua vida depois que você se concentrar naquilo que funciona e deixar de reclamar daquilo que não está funcionando. Às vezes a senhora está reclamando tanto do seu marido. Não, lá em casa não é o caso, não. Às vezes a senhora está reclamando tanto do seu marido e deixa de prestar atenção nas virtudes dele. Às vezes você está reclamando tanto da sua esposa e deixa de prestar atenção nas virtudes dela. É lindo ver casal cutucando casal daqui de cima. Eu não sei porquê. Eu nem pedi para provocar o irmão. Às vezes a gente reclama tanto e esquece de valorizar. Foi pregado isso aqui na quarta-feira. Às vezes a gente esquece de ressaltar quem está do nosso lado. É cheio de defeito, mas faz um negócio interessante. Começa a valorizar aquilo. Se concentre naquilo que está funcionando. Se você não está enxergando, concentre na audição, porque Deus vai te dar o milagre que você está esperando. A linguagem celestial é gratidão, o vocabulário do céu é gratidão, o vocabulário do céu é louvor, o vocabulário do céu é adoração. Pastor Samuel, nós não vamos ter emprego lá não, querido. Lá não tem espaço para pregador não. Lá é só adoração, lá é só gratidão. A Bíblia diz, Salmo 50, versículo 23, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. A King James diz assim, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, esse é quem me honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, em tudo, fala comigo, tudo, numa fala com convicção, tudo, em tudo dai graças, porque o quê? Aí, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida em Cristo Jesus. Você já imaginou se o Senhor falasse assim, ó, hoje você só vai levantar com aquilo que você agradeceu? E aí? O que você ia ter na mão agora? Você só vai ter na mão aquilo que você agradeceu. Eu lá em casa eu tenho um costume que eu não piso meus pés, isso não é simpatia não, tá gente? É o meu jeito. Eu já acordo de manhã, eu já deslizo assim, já caio de joelho no chão, antes de cair de pé. Falo assim, Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado, obrigado pela minha casa, obrigado por tudo. E eu vou agradecendo. Vai que, né? Ele fala assim, você vai ficar só com o que você agradeceu. Salmo 103, versículo 2, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Não te esqueças. Quer milagre?
Concentra naquilo que está funcionando. Pastor, eu não enxergo, mas você ouve. Quem está me entendendo aqui? Terceiro lugar, preciso estar disposto para, em nome de Jesus, preciso estar disposto a deixar algo para receber meu milagre. O que você está disposto a deixar para alcançar aquilo que você pretende receber? Deus nunca te dá algo, escute, Deus nunca te dá algo sem te pedir algo em troca. O nome disso não é barganha, o nome disso é princípio. Quem quer algo de Deus aqui? Dê algo para Deus. Se você quer um pouco de Deus, dê um pouco para Deus. Se você quer muito de Deus, dê muito para Deus. Agora, se você quer tudo de Deus, dê tudo para Deus. A gente não está disposto a deixar algumas coisas, algumas capas. A Bíblia diz no verso 50 de Marcos 10 que Bartimeu, ele deixou tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha era aquela capa. Ele deixou a capa de um salto só. Ele falou: eu não quero mais a minha capa, eu não quero mais aquilo que é meu, eu quero louvar o Senhor, eu deixo a minha capa para servir o Senhor. Qual a capa que você precisa deixar para você receber o seu milagre? Talvez você venha aqui para a igreja, é só uma capa, é só um teatro. O que você precisa de fato deixar para que o milagre se materialize na sua vida? Larga essa capa, varão, e varoa, ou vaso e vaza. Larga. Nós queremos o milagre, mas não queremos sair da zona de conforto. Deus está te chamando de madrugada, você, mas eu estou com sono. Deus está te chamando para fazer uma visita, mas não dá. Deus está te chamando para fazer isso, mas não dá. Às vezes Deus vai te curar no momento de uma visita. Às vezes Deus vai te curar no momento que você está orando para o outro. Às vezes Deus vai te curar no momento que Ele está te usando. Mas você não quer largar essa capa. Você não quer entregar a Deus aquilo que Ele te chamou para fazer. O problema é que nós somos igual Tarzan. A gente só solta um cipó, filho, depois que o outro está seguro na mão. Lembra de Tarzan? Eu não solto se o outro já não estiver preso na mão. A gente só quer pegar num cipó, largar um cipó enquanto o outro já está garantido. Abraão, Gênesis 12, 1, 2. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. A proposta de Deus para Abraão é uma proposta. Abraão é um camarada que vivia numa terra politeísta. O pai dele, Terá, é um pai que tinha coleção de deuses. Era um camarada que não andava. A própria palavra Terá significa terra em hebraico, que significa parada para acampamento, aquele que demora, aquele que não progride. Ou seja, ele já veio de uma família totalmente conturbada. O irmão dele, Arã, foi morto por Nimrod, aquele que criou Nínive, aquele que fundou a Torre de Babel. Já tinha todo um trauma na família. Aí Deus fala: eu preciso tirar esse camarada daí. Só que eu estou tirando um homem que nunca ouviu minha voz. Deus vira para Abraão: sai da tua terra, filhão, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão falou assim: amém, Senhor, eu vou sim. Qual que é o endereço? Me dá as coordenadas no GPS que eu vou direitinho, me fala quanto tempo de viagem, o que eu vou levar no meu alforje, quanto tempo vai demorar, como é que vai ser, vou ter vitória, não vou? Foi assim? A Bíblia diz, a gente ama esse detalhe, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, versículo 8, que Abraão saiu sem saber para onde ia. Ele largou o cipó da mão que Terá estava segurando seu pai, e falou assim: o outro no caminho Jeová vai me dar. E sabe o que é melhor? Ele não possuiu a terra de Canaã. Quem possuiu foi sua descendência 470 anos depois, através de Josué e Caleb. A gente quer garantias para receber o nosso milagre. Escute o que vou lhe dizer: a ação de Deus em sua vida será resultado da fé que está disposta a arriscar tudo pela certeza que Deus vai garantir o resultado. Pegou isso aí? Ah, pastor, mas eu não tenho fé. Fé não é um princípio perfeito não, querido. Fé não é um princípio perfeito.
quando opera em nós que somos imperfeitos, mas fé é um princípio ativo. Eu não paro, eu não desisto, eu não largo mão, eu vou, ainda que eu tropece, ainda que eu caia, ainda que tenha adversidade, ainda que tenha problema, ainda que Deus não me mostrou o caminho, ainda que Deus não me deu nova coordenada, eu não largo. Fé é um princípio ativo. Quem está me entendendo aqui? Provoca seu vizinho aí e pergunta para ele: o que você está disposto a deixar pelo seu milagre, hein? Marcos capítulo 10, versículo 17 a 22. Antes de encontrar com o cego Bartimeu, Jesus encontra com um jovem rico. O jovem rico chega diante de Jesus e fala assim: bom mestre, que faço para herdar a salvação? Jesus disse: você conhece os mandamentos? Ele diz: sei, conheço, guardo-os desde a minha mocidade. Amarás a Deus sobre todas as coisas, a teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e tua mãe. Jesus, a Bíblia diz que Jesus fitou os olhos naquele jovem e o amou. Jesus ficou apaixonado com aquele menino, porque de fato ele fazia isso. Jesus falou assim: esse menino vai viver um milagre. Aí Jesus falou para ele assim: larga sua capa agora, só te falta uma coisa, vende os teus bens e distribui os pobres. No momento de receber o milagre, no momento dele largar a capa dele como Bartimeu, ele falou: aí não, larga esses amigos aí não, larga essa turma aí não, larga esses lugares aí não, Senhor, eu faço tudo, mas aí o Senhor está pedindo para largar a capa. O milagre não chega para quem carrega a capa. Fala que está me entendendo, fala que você está aprendendo nessa noite. Quarto lugar, não tenha medo de se expor. Quem quer milagre não tem medo de se expor não, querido. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cega, não vai te ouvir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cega, não vai te ouvir. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Bartimeu não se importou com o que os outros pensavam. Quem precisa do milagre sou eu. Quem sabe o tamanho da minha necessidade sou eu. Às vezes você fala com o irmão: vem cá na frente que Deus tem algo preparado para você. Eu não vou não, todo mundo vai me ver. Deus me dá aqui no banco. Se Deus deu a direção que vai ser aqui no altar, Deus vai te dar aqui. Com Salomão foi entre o pórtico e o altar. A gente às vezes tem medo de expor. Você imagina Moisés com medo de expor? O Senhor fala para Moisés: vai lá e coloca esse cajado no mar que vai se abrir. Ai. Vai que esse mar não abre. 1.300.000 hebreus olhando para mim, fora o pessoal que foi no meio. E aí é um problema quando gente estranha está no meio do povo de Deus. Imagina esse povo olhar para mim: eu coloco esse cajado, o mar não abre. Tan. Vai dar até aquele barulho do Windows quando trava. Pam. Você imagina se Moisés tivesse medo de se expor? Você imagina... Vamos voltar devagar. Você imagina a mulher do fluxo de sangue, querido? Presta atenção, a mulher do fluxo de sangue correu o risco de ser apedrejada. Ela tinha hemorragia. A tradição judaica dizia que ela tinha que ser apedrejada se ela se envolvesse no meio do povo. Ela se enmereiou no meio da multidão, ela se expôs, ela correu o risco de morte para tocar na orla de Jesus. Você imagina se Davi tivesse medo de expor? Vai que eu pego 5 pedras para derrubar esse camarada, ele não cai. Você só vai saber se o gigante cair depois que você atirar a primeira pedra. Você só vai saber se o gigante cai depois que você atirar a primeira pedra. Não tenha medo de se expor. Quando você estiver no hospital, ora. Vai visitar alguém no hospital, ora, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus, seja curado em nome. Comece a orar por cura. Mas se Deus não curar, isso não é problema seu, isso é problema de Deus. O meu problema é ministrar. A minha função, melhor dizendo, é ministrar. A gente tem medo de expor. Aí eu vou orar, vai que não cura. Tem um aleijado ali sentado, ora para a perna dele crescer, e se não crescer, não cresceu, mas vai que cresce. A gente não precisa ter medo de expor não.
Vai que Deus quer te usar em algo sobrenatural, mas a gente tem medo de se expor. As pessoas vão olhar para mim e vão me ridicularizar. A Bíblia disse que nós seríamos ridicularizados pelo nome de Jesus. Isso não é nenhuma novidade para mim e para você. Ou é para alguém aqui? Eu já contei isso aqui, mas tem gente aqui que não ouviu. Eu cheguei no hospital, meu sócio estava lá com pancreatite. O valor de referência até 100, o dele estava 1.500, quer dizer, já não tinha nem pâncreas. De 100 para 1.500. Eu disse para ele, você crê que Jesus pode te curar? Ele, não. Eu falei, pã. Você crê que Jesus pode te curar? Ele, não. Estava eu e a pastora Magda. Eu falei, tá bom, então não vai ser pela sua fé, não vai ser pela minha. Sexta-feira, 8 horas da noite. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor já levou sobre si as nossas duras enfermidades. Materializa essa palavra nele. O Senhor vela pela tua palavra para fazê-la cumprir. Cumpre. Sábado, 9 horas da manhã, estava tomando alta com pâncreas novo. A gente não tem que ter medo de expor, não, querido. Quem realiza não somos nós, quem realiza é Deus. Davi, segundo Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que Davi caiu com Betseba, todos conhecem a história, e Deus fala que vai tirar a vida do filho de Betseba. Davi para a nação de Israel e fala, não, peraí, eu vou jejuar, eu vou orar, eu sou homem de fé, eu fiz carisma. Davi escreveu o Salmo 119, Davi era um homem que tinha fé, Davi venceu Golias, Davi venceu os filisteus em todas as batalhas. Davi falava, acontecia. Davi disse, não, eu vou vencer. Davi se expôs. Mas Davi só se expôs porque chegou um camarada chamado Natã e disse para ele, expõe o seu problema que Deus vai te exaltar. Mas quando Davi percebe que o filho de Betseba tinha falecido, Davi volta para casa e fala, ó céus, ó vida, não deu certo, não deu errado. Foi assim? Se concentre naquilo que... Foi isso que Davi fez. Segundo Samuel capítulo 12, versículo 20, então Davi levantou-se da terra, ungiu-se, lavou-se, foi para a casa do pai, o adorou, e depois ele foi alimentar. Estou falando com minhas palavras, mas o texto deve estar aí. Sabe o que aconteceu? A glória da segunda casa foi maior do que a primeira. Quem foi o segundo filho de Betseba? Salomão. Você imagina se Davi tivesse murmurado? Escuta, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não presta atenção na sua dor não, tá? Deus, não, Deus presta atenção na sua adoração. Não é a sua dor que atrai a Deus. Se dor atraísse Deus, as igrejas eram dentro dos hospitais. O que atrai a Deus é a sua adoração em meio à dor. Amém? Quinto lugar, eu tenho que correr. Relembrando, primeiro lugar, preste atenção aos acontecimentos perto de você. Segundo lugar, se concentre no que funciona. Terceiro lugar, preciso estar disposto a deixar algo para receber meu milagre. Quarto lugar, não tenha medo de se expor. Quinto, faça da oposição o seu combustível. Tem gente que não aguenta ouvir a primeira crítica, já desfalece. Não me criticaram, falaram que eu não prego bem. Ô varão, não prego bem não, o que você acha que eu preciso melhorar? O que você acha que eu posso dar uma melhorada? Me ajuda aí. Ah, você é desafinado, o que eu posso melhorar? Você conhece algum professor de canto? Ah, você não cumpre bem seu ministério? Me ajuda. Quando alguém disser você não consegue, faça disso uma obstinação. Quando alguém disser você não é capaz, faça disso um desafio. Quando alguém disser não vai dar certo, faça disso uma meta. Cala a boca, cego. A Bíblia diz que quanto mais o reclamavam, mais alto ele gritava. Quanto mais o constrangiam, mais alto ele bradava. Sabe o que é pior? Tem gente que coloca a culpa nos outros. Eu sou assim porque meu pai não me amou. Eu sou assim, eu bebo porque meu pai bebia. Isso é maldição hereditária. Eu sou assim porque minha família foi assim. Eu sou assim porque eu nasci assim. Quem estava aqui no dia do batismo? Isso é madeira de acácia. Esse negócio de pau que nasce torto nunca se endireita, porque não conheceu o carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Ele endireita essa madeira de acácia.
Ah, eu sou assim porque o meu pastor não me atendeu, meu pastor não me deu atenção. E por falar em dar atenção, eu conversei com o pastor Cláudio Boaventura, e lá em Lagoinha Pampulha nós temos 450 membros. E eu confesso que lá me toma mais tempo do que aqui. E eu não estou conseguindo dividir os tempos. E eu conversei com ele a primeira vez, ele falou assim: não, pastor, você não pode sair daqui porque esse povo te ama, esse povo te tem como pastor, e o povo olha para o senhor, fala que eu sei que é pastor aqui da Pampulha. E aí nós oramos na terça de oração, e nós clamamos, e terça-feira eu conversei com o pastor Cláudio, ele faz essa transição devagarzinho, né? E aí eu te libero de Lagoinha Pampulha. Eu e a pastora Magda, nós vamos estar full time aqui agora em Lagoinha Aeroporto. Não vai ser apenas um tempo, agora vai ser definitivo. E nós queremos conhecer cada um de vocês. Queremos conversar com cada um de vocês, conhecer a história de cada um de vocês. Leocádio está lá, glória a Deus, ó. Carne moída, arroz, feijão, angu e couve. Só para te dar uma dica quando a gente for na sua casa. Mas vamos voltar para o texto. Tem muita gente que fala, mas porque o pastor não me atendeu? Começa a culpar as pessoas. Lembra do tanque de Betesda, João capítulo 5, versículos de 1 a 9. Jesus chega, fala com aquele paralítico: você quer ser curado? Mas não tem ninguém que me coloque quando o anjo vem rodar as águas. Ei, eu não te perguntei se não tem ninguém que quer te colocar no tanque de Betesda. Eu estou perguntando: você quer ser curado? Para de culpar os outros. Para de fazer de problemas obstinação. Para de fazer de problemas um empecilho para você. Mas ninguém me gosta. O único jeito da gente ficar bom para todo mundo é morrer. Você já foi num velório que alguém fala assim: não prestava. Camarada é o pior sujeito que pisou. Gente, mas era um homem tão bom. E até um caso que o presbítero estava lá no caixão e todo mundo falando: mas era um homem tão bom, era um homem tão bom. A esposa do presbítero fala assim: filho, vai lá ver se é o papai mesmo que está no caixão. Só tem um jeito de ficar bom, é morrer, e aí ninguém quer. Faça da sua oposição, faça da oração contrária, faça da inveja, faça daquele que se levanta contra você uma oposição, um combustível para você receber o seu milagre. Provoca seu vizinho e fala para ele assim: só jogam pedra em árvore que dá fruto. Sexto lugar, eu já termino. Seja específico ao pedir o seu milagre. Marcos 10, 51, perguntou Jesus: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para um cego: o que você quer que eu faça? Jesus, faz o seguinte, eu estou aqui em Jericó, na beira do caminho, tem muita poeira, asfalta aqui para mim. Ou se eu poderia plantar um pé de árvore aqui frondosa para me fazer uma sombra? Jesus precisava perguntar o que aquele homem queria? Precisava? Claro que precisava. É claro que precisava. Nós precisamos definir o que a gente quer. Lembra lá do templo de Formosa, Atos capítulo 3, versículos de 1 a 8? Está Pedro e João andando lá na porta do templo de Formosa. Aí tem um paralítico que fala assim: me dá um denário. Sorte daquele paralítico que Pedro e João estavam duro. Sorte dele. Pedro e João não tinham dinheiro e falaram assim: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. A gente precisa ser específico. Aquele cego Jesus poderia ter perguntado para ele: o que queres que eu te faça? O cego poderia ter falado assim: eu quero uma esmola, Senhor. Judas, enfia a mão na bolsa, dá um denário para o cego. Jesus teria atendido ele, sim ou não? Nós precisamos ser específicos naquilo que a gente quer. A sua oração não pode ser mais uma. O seu dobrar de joelho não pode ser apenas para preencher espaço vazio. Seja específico. Senhor, eu quero assim, eu quero assado, eu quero desse jeito, eu quero que, Senhor, se for da tua vontade, que seja feito dessa forma. Quem é solteiro aqui? Quando você orar, não, você ainda é novo, pode abaixar a mão. Você não, você é adolescente. Não, porque quando adolescente namora, o pai tem duas namoradas. Tem a esposa e a namorada do filho. Né?
vai sair presente de Dia dos Namorados, não sei o que, quem é que dá o dinheiro? Quem está me entendendo aqui? Seja específico no que você quer. Os solteiros de novo aqui. Senhor, eu gostaria de ter uma mulher assim, 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 assado. Seja específico. Me dá uma mulher de Deus. Tem muitas mulheres de Deus. Inclusive tem as dos jargões, né? Que eu disse aqui no início. Peça do jeito que te agrada. Seja específico com Deus naquilo que você quer. Seja específico com Deus naquilo que você está querendo. A minha esposa, ela é especialista nisso. E às vezes quando eu quero as coisas, eu fico meio sem graça com Deus. Eu falo com ela, amor, eu estou querendo isso aqui. Ela, deixa, eu já sei, eu vou orar para você. E Deus atende a oração dela. Né, amor? E tem atendido. Seja específico. A mulher do fluxo de sangue, Marcos capítulo 5, versículo 25 a 34. A mulher do fluxo de sangue se embreou no meio da multidão e tocou. Quando ela toca, Jesus me disse, alguém me tocou. Peraí, senhor, sério? Você está no meio da multidão, alguém te tocou? O senhor tem certeza disso? Será que você não está equivocado, não? Que indagação sem sentido. Alguém me tocou. Mas Jesus, ele diz assim, alguém me tocou diferente, alguém me tocou com um propósito, alguém me tocou porque sabia o que queria ao me tocar. Às vezes a nossa oração não tem propósito nenhum. Talvez a nossa oração tenha sido tão sem propósito. A gente ora sem propósito nenhum. Pastor, mas às vezes eu oro sem propósito, vou te provar que não. Senhor, toma o meu marido em tuas mãos. Senhor, toma minha esposa em tuas mãos. Senhor, toma o Brasil em tuas mãos. Senhor, toma o presidente Temer em tuas mãos. Profetiza e faz aquela oração que Deus fala assim, agora eu levanto esse homem, agora eu levanto esse marido, agora eu levanto essa esposa. Aí chega de noite, o marido chega embriagado em casa, meu marido não tem jeito, isso nunca vai ser salvo. Brasil nunca vai ser liberto, é o país da corrupção, não tem jeito. Oração sem propósito, ora de manhã, profetiza e inviabiliza a oração à noite. Tem propósito nenhum na oração. Ora de manhã e profetiza contra à noite. E aí? Será que a sua oração pelo seu filho, pela sua esposa, pela sua família, a oração pelos seus, a sua oração pelo Brasil, ela tem de fato propósito? Ou você ora de manhã e inviabiliza à noite? O povo de Israel estava querendo algo do Senhor. Deus falou com Moisés, Êxodo 14, 15. Deus falou para Moisés assim, ô Moisés, por que vocês estão clamando a mim, hein? Fala para esse povo que marche. Esse povo está me pedindo de manhã e murmurando à noite. Não precisa clamar não. Começa a marchar, começa a profetizar, começa a liberar a palavra, começa a liberar, começa a ter propósito, começa a dizer o que você quer e não fuja daquilo que você quer, ainda que a adversidade venha, ainda que o problema venha, ainda que venham os filisteus, ainda que venham os jebuseus, ainda que venham os fariseus, ainda que venha qualquer pessoa, você não vai mudar o foco da sua oração. Seja específico naquilo que você quer. Jesus, eu quero voltar a ver. Provoca seu vizinho, olha no olho, na pupila do olho dele. Diga para ele assim: decida o que você quer, tá? Meio tá agora. Sétimo e último lugar, fala assim, ufa. Glória a Deus. Sétimo e último lugar. Enquanto a resposta não vier, não desista do milagre que você está almejando. Isso é muito, querido, isso é muito. Ore até que alguma coisa aconteça. Bartimeu não parou de orar, enquanto Jesus não parou para ouvi-lo. Alguns milagres vêm logo após a oração, outros demoram uma semana, outros demoram um mês, outros demoram um ano, outros demoram 10 anos, outros demoram 470 anos, outros demoram 2000 anos, como foi o caso de Jesus, mas o milagre vai acontecer. Não desista do seu milagre.
A Bíblia diz que você já é dono daquilo que Deus tem para você. Não desista, ore até que aconteça. Para com esse negócio, eu estou orando, não está dando jeito. Eu oro, mas a minha casa não conserta. Eu oro, mas meu marido não conserta. Eu oro, mas o meu filho não conserta. Eu oro, mas eu estou quase ao ponto de desistir. Não desista, ore até que Jesus para no caminho e diz: manda chamar ele. Fala para o seu vizinho: a sua senha vai chegar. A gente precisa ter perseverança, convicção daquilo que quer. Eu não estou dizendo para você que vai ter percalços. Eu não estou dizendo para você que não vai ter cavernas, como aconteceu com Elias. Mas quando você estiver na caverna, mesmo na caverna, não desista. E às vezes a gente, quando está na caverna, quer morrer, eu quero morrer. Elias dentro da caverna: tira a minha vida, Senhor. Se eu fosse Deus, eu já falei isso aqui. Eu falava com Elias: seus problemas acabaram, Jezabel quer te matar, entrega-se a ela, já que você quer morrer. Não desiste, ore até que alguma coisa. Pastor, meu joelho já está calejado, você não conhece minha história. Ore. Ah, pastor, as coisas não estão acontecendo. Ore. O meu milagre não está acontecendo. Ore. Não desista. O seu milagre pode estar chegando na curva. O seu milagre já pode estar no fim do túnel. A mudança já pode estar acontecendo. A sua visão já pode estar sendo restaurada. Ore, porque Jesus vai parar e vai dizer: chamai-o. Quem está me entendendo aqui? Lembra dos 10 leprosos? Lucas 10, de 11 a 18. Os 10 leprosos receberam um milagre, mas eles não se materializaram na hora, materializaram depois. As coisas às vezes não acontecem no mundo espiritual imediatamente, no mundo natural imediatamente, mas no mundo espiritual elas já são reais. O Velho Testamento, eu tenho mais alguns minutos. O Velho Testamento diz que o Espírito Santo ficava sobre as pessoas, apenas os reis, juízes, profetas e sacerdotes. Só eles tinham o Espírito Santo sobre eles, a dispensação do sobre. Quantos reis uma nação tinha que ter? O Espírito Santo ficava sobre reis. 1 Samuel capítulo 16, quando o profeta Samuel sai da cidade de Ramá e vai até a cidade de Belém para ungir um rei no lugar do rei Saul. A Bíblia diz em 1 Samuel que o Espírito do Senhor, quando o azeite derramou sobre a cabeça de um jovem de 17 anos, aí agora você pode receber, quando o azeite derramou sobre a cabeça de um jovem de 17 anos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou de Davi e imediatamente saiu de Saul, aonde se apoderou dele um espírito imundo. Quem era o rei com os olhos naturais de Israel? Saul. Ficou rei ainda durante 13 anos, e alguns estudiosos dizem 17. Quem era o rei aos olhos físicos de Israel? Mas o Espírito Santo ficava sobre quem? Sobre os reis. Quem era rei para Jeová? Já era Davi. Entenda, quando Deus te prometeu, quando Deus te fez uma promessa, quando Deus diz que vai fazer um milagre, ele já aconteceu, só falta materializar. Foi assim com os 10 leprosos: vocês estão curados, pode ir lá para o sacerdote fazer o exame. Saíram os 10 leprosos, ainda leprosos, e foram curados no meio do caminho. Oklahoma, Estados Unidos, igreja onde Max Lucado estava pregando, uma mulher, ela tinha hanseníase, lepra, e ela recebeu a cura do Senhor, e ela disse: estou curada. E ela subia no altar, como foi feito aqui com a irmã Ana, e dava testemunho, mas ainda leprosa. Um dia, numa reunião de pastores, chamaram aquela mulher e disse: olha, você precisa parar de subir naquele altar e dar testemunho, porque as pessoas estão vendo que você ainda está com hanseníase. Aquela mulher dobrou o joelho e falou assim: Senhor, para que esses incrédulos percebam que eu fui curada, que se materialize aquilo que o Senhor já me deu. Imediatamente a pele dela ficou limpa. Receba aquilo que Deus lhe deu, não deixe o inimigo lhe tomar. O milagre já é seu.
Fique de pé no seu lugar, por favor. Eu quero concluir dizendo: a Bíblia diz que os 10 leprosos receberam o seu milagre no meio do caminho. A Bíblia diz que Bartimeu recebeu o seu milagre e ele voltou a ver. A Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue recebeu o seu milagre, e a Bíblia diz que você vai receber o seu milagre. Mas para a mulher do fluxo de sangue, ele não diz que ela estava curada. Para a mulher do fluxo de sangue, ele disse assim: vá, fique livre do teu mal, a tua fé te salvou. Para Bartimeu, no versículo 52, ele diz assim: vá, a tua fé te salvou. O maior milagre é a salvação. Ainda que você permaneça cego, com fluxo de sangue, ainda que você permaneça leproso, aleijado, ainda que você permaneça com sua asma, ainda que você permaneça com o seu problema, nós devemos nos alegrar, porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Muitos oraram a vida inteira por cura e não foram curados. Smith Wigglesworth, o pai da fé, morreu enfermo. Timóteo, úlcera no estômago. Grandes homens de Deus morreram com enfermidade, mas nem por isso deixaram de glorificar a Deus. Os 10 leprosos foram curados, mas somente um foi salvo. Hoje você pode ter muito mais do que um milagre. Talvez você entrou aqui pela primeira vez, talvez você estava desviado dos caminhos do Senhor, talvez você não tem nem tanta convicção da sua salvação, mas o meu Deus te diz nesta noite: antes de te curar fisicamente, eu quero te salvar. O meu sócio, Joilson, está com pâncreas novo, mas ainda não está com o nome escrito no livro da vida. E aí? Hoje ele continua bebendo, fumando, estragando o pâncreas novo. Daqui uns dias o pâncreas dele vai fazer pã. E aí? Recebeu um pâncreas novo, mas já está danificando ele novamente. Lucas 10, 11 e 18. Um dos 10 leprosos, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra e aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então perguntou Jesus: não eram os 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Verso 19 de Lucas 10. E disse: levanta-te, a tua fé te salvou. Esse é o maior milagre que possa ser estabelecido na nossa vida, é a salvação. Não deixe que os acontecimentos em sua volta tire a sua salvação. Preste atenção nos acontecimentos da sua volta. Não deixe que os acontecimentos da sua volta tire a sua salvação. Em primeiro lugar, se concentre em glorificar ao Senhor. Não deixe que a murmuração, porque você é cego, tire a sua salvação, porque você ainda ouve. Não deixe que a sua capa faça você perder a sua salvação. Largue a sua capa à beira do caminho, para que você possa ser salvo. Não tenha medo de se expor, para que você não perca a sua salvação. Quando alguém dizer que crente faça disso um combustível. Seja específico diariamente: Senhor, meu nome no livro da vida. E enquanto Jesus não voltar, não desista. Guarde a tua coroa, para que ninguém a roube de ti. João 10, esqueci. Guarde a tua coroa, para que ninguém a roube. Se não me engano é Apocalipse.
Não deixe que nada tire a sua salvação. Não deixe que nada tire o maior milagre de Deus da sua vida. Não deixa, não perca, não olhe para trás, não desista, não deixa, não abandone o barco. Seja direcionado, não olhe para trás, permaneça diante daquilo que Deus te chamou para fazer. Porque Ele vai passar à beira do caminho de Jericó, vai parar e vão dizer: chame a Cláudia, chame a Magda, chame o Samuel, chame a Lília, chame a Edna, chame o Rogério, chame a Bárbara, chame a Ana, chame a Josine, chame o Edmar, chame a Edna, chame o Edmilson, chame a Jaqueline, chame. E esse grande dia vai chegar em que o seu nome será chamado e você será transladado para o maior milagre. Você estará sentado às boldas do Cordeiro, dizendo a Ele: Santo, Santo, Santo. Nós vamos louvar a Deus com uma canção. Talvez você não tenha recebido o seu milagre porque você não está tão atento aos acontecimentos em sua volta. Talvez você não está recebendo o seu milagre porque você não está concentrando naquilo que funciona. Você só reclama daquilo que está dando errado. Talvez você não tenha deixado algo que você sabe que precisa deixar, a capa. Talvez você não tenha tido medo de se expor. Talvez a sua oposição tenha te derrubado, as orações contrárias. Talvez você não esteja sendo tão específico, ou quando você anula aquilo que você é específico. Talvez você já desistiu de orar. Se você se enquadra em um dessas 7 decisões que Bartimeu tomou, enquanto nós vamos louvar uma canção, não tenha medo de se expor. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, dê seu passo de fé e diga: Senhor, hoje eu só saio daqui com meu milagre nas mãos. Ainda que ele não se materialize, eu tenho recebido ele pela fé. Está vindo a primeira pessoa, onde está a segunda? Está vindo a segunda, a terceira, a quarta, onde está a quinta? Não tenha medo de se expor. Diga nessa noite: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, posso ler minha vida, o milagre vai acontecer. Posso ler, Jesus, filho de Davi, se eu liberar sua vida.
essa palavra possa entrar no nosso coração, que ela venha ser materializada na nossa vida. Porque se assim for, Senhor, se nós vivermos, meu Deus, o que foi pregado aqui nessa noite, o Senhor me garante que nós vamos experimentar o milagre do Senhor na nossa vida. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Vai viver a melhor semana e colher os milagres de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe. Vá viver. Quarta-feira eu quero te ver aqui. Nós vamos estudar sobre o perdão. Não falte, não falte, não falte. Vá viver a melhor semana da sua vida.